fica de reflexão para quem está comandando o Botafogo hoje, porque aqui a gente não tem problema de pontuar o que a gente acha que é certo, mas a gente também não tem problema de criticar o que a gente acha que é errado. E o que foi feito com a base do Botafogo nos últimos anos é uma coisa muito ruim, porque troca a gestão, aí o cara chega novo, traz um monte de jogador dele, aí ele vai embora, vem um outro, manda todo mundo embora, traz todo mundo de novo. Cadê aquele menino que chegou, que o Botafogo vendeu outro dia? Vendeu a imagem, não, esse menino aqui é de Geraldo. Ah, que veio do Água Santa. Veio do Água Santa, jogou no Ceará, não Palmeiras. sei o quê, nem sei onde é que tá, não tá aqui. Jogando sub-20, mas não tá aqui mais, pelo que eu vi. A última vez que eu olhei, tava num time do Mato Grosso, alguma coisa assim. Vamos Pode checar. olhar aí, que eu não lembro o nome do time. Então assim, não tem base. Naquela época, se pôde recorrer. E você vai lembrar de quantos jogadores ali que viraram profissionais, que tiveram carreiras brilhantes. O Lucas é um exemplo desse, mas tiveram mais jogadores que saíram dali. Douglas, Cocito, Gustavão, sabe? Então teve vários jogadores ali que saiu e constituiu uma carreira maravilhosa, sabe? E outra coisa que eu digo mais, além de você falou, sabe, a base, sabe, é importantíssima. Porque sem a base, sem você formar o jogador no clube, você não tem receita. Então, como é que você faz? Como é que você vai, sabe, ter retorno se você não tem, sabe investimento, sabe, você não tem a base para tentar vender e voltar esse dinheiro para o clube para você formar novos jogadores? Com certeza. E nesse ano, sabe, 96, é onde que eu falo, sabe, os jogadores da casa, que às vezes falta, sabe, no Botafogo, Comercial, sabe, todos os times, ter o jogador da casa. Porque muitas vezes esse jogador, sabe, cresce ali no clube, tem uma identidade com o clube, tem amor ao clube, joga por amor. Né? Em 96 nós estávamos com um salário com 3 meses, mais de 3 meses atrasado, e nem por isso a gente deixou de jogar. A gente, sabe, jogava com o maior amor. Uma camisa do Botafogo, buscando, sabe, um espaço, buscando, sabe, esse acesso, que a gente, graças a Deus, conquistou, e tentando se colocar, sabe, em evidência para outras equipes, de repente, notar a gente, sabe, ver, e de repente a gente ir para uma grande equipe. Por onde está o Geraldo? Novo Operário. É no Mato Grosso, né? Eu nem chequei que... já não tá mais aqui. Todo então, respeito, assim, deve ser um time muito bosta. Porque, assim, a estrutura, ela é mal gerida hoje. E aí, a gente fala isso... Acho que além de ser mal gerida, é uma crítica, né, que a gente também tem um pouco com a questão do futebol profissional, mas... Parece que foi de uma forma muito aleatória, porque trazem um monte de profissionais e cada um de uma forma diferente do trabalhar. Não tem um padrão que você... É claro que isso vem de baixo para cima, de cima para baixo, né? Você cria um padrão de jogo do seu profissional e vai replicando para as categorias de base. Só que isso no Botafogo ainda não existe, né? É algo que é feito de forma aleatória. O futebol do Botafogo ele não tem muito conceito e não tem um DNA bem definido ainda. E isso é algo que me deixa um pouco frustrado, né? Porque a longo prazo isso causa sérios prejuízos, né? Pro esportivos e também financeiros pro clube. Você não forma ativo. Aí você não lucra com venda de jogador. E aí vai fazer como? Com todo respeito aos moleques que vêm, tipo, pô, fez a base no Flamengo, fez a base no São Paulo. Mas se fosse um cara de valor, 99% da chance... Não tinha vindo. Continuava lá, Exato, pô. Mas é que assim, eu nem acho que isso é o mais importante. Eu acho que quando o Botafogo contrata o tipo de jogador que ele tem contratado recentemente, por exemplo, o Carlos Manuel, que é um cara que veio do Serra Branca, que eu nem sei de que estado é. Paraíba. Da Paraíba, Segunda por exemplo. Da Paraíba. O Pedro Rodrigues, que é um jogador que chega do Joinville, ele nem tanto, mas você pega o Marcos Júnior, que veio da Ponte, base do São Paulo. Assim, esse tipo de jogador são apostas que o Botafogo acaba precisando fazer, porque não tem categoria de base. Se tivesse categoria de base, o Botafogo certamente não precisaria fazer essas contratações. Por quê? Você tem o garoto para colocar. Você vai relembrar aí, por exemplo, você pega o Caetano, que é um menino que estava no Botafogo há um tempo, depois embora, foi pro Bragantino. O Caetano ele foi negociado com o Red Bull Bragantino. Você sabe qual? Sabendo, né? Não, mas a gente descobriu o valor. Sabe por quanto ele foi negociado? Com certeza, ele foi vendido por quase 2 milhões de reais. Pô, um valor muito bom. Então, assim, esse tipo de negociação é o que o Botafogo precisa fazer com a categoria de base. Só que não dá para acontecer o que aconteceu hoje, por exemplo. O Botafogo anunciou o retorno do Bruno Santos, que foi emprestado junto com o Caetano lá para o Bragantino. Ele não ficou. O Bragantino devolveu ele ao Botafogo.
Ele é um garoto de 21 anos que já teve experiências no profissional do Botafogo e que tá de volta agora. Meu, abraça esse moleque. Ele tem 21 anos. Dá oportunidade. Dá pra render muito A ainda. torcida dá uma oportunidade, a torcida aproveitar que esse cara tá aqui, por quê? É um menino que já mostrou potencial. Ele tava disputando a Série A3 agora pelo Red Bull Bragantino 2. Uhum. Fez 6 gols em 15 jogos. Ele joga qual posição? Ele joga de ponta esquerda ou ponta direita. E é um ponta driblador, que nem tem cara de fazer gol. E E fez 6 gols. E aí, no ano passado, ele jogou aspirantes pelo Botafogo, pelo Bragantino. Foi destaque, fez 5 gols em 11 jogos. Então, assim, teve destaque. Vamos dar oportunidade pra esse moleque. Só que aí o Botafogo anuncia, você vai lá abrir os comentários, os caras estão xingando o moleque. Isso que eu ia falar, te cortando. Não adianta, sabe, ele voltar e a torcida, sabe, malhar. Ele jogar uma partida, não foi bem, e a torcida, a imprensa de Ribeirão, pegar no pé e falar, não, tem que tirar, não presta, sabe, não serve pro Botafogo. Não. Da mesma forma que eles dão várias oportunidades para jogadores que vêm contratados, sabe, de fora, e não se adaptou, não se adaptou ainda, dá tempo ao tempo, que ele vai se adaptar, que vai render, tem que dar para os jogadores da casa. Eu falo isso porque nós, jogadores da casa, e não só nós que jogamos, como outros, sabe, que poderiam ter sido, sabe, grandes jogadores e vencido no futebol, e não venceu, porque eu vou citar o exemplo de um jogador, sabe, o Maurinho, centroavante, que é de Santa Rita do Passa Quatro. Ele era um centroavante nato, sabe? Goleador, batia com as duas pernas, de cabeça, ia bem demais. Foi muito bem na época do juniores, que nós somos vice-campeão paulista, que meu irmão foi artilheiro do campeonato. Ele no brasileiro, ele jogou uma partida contra o Bangu, aqui em Ribeirão Preto. O Botafogo empatou 0-0. Teve 20 e poucos cruzamentos na área, lá entre escanteio e cruzamento. Nunca mais ele jogou, sabe? Vestiu a camisa do Botafogo. Onde já se viu, sabe? Um monte de bola na área, ele não fazer gol, que não sei o quê. Só que, uma partida deram para ele. Por que não dá uma sequência de 6 jogos, 5 jogos para ele? Como faz com os jogadores que vêm contratados? Então eu acho que várias situações que não só a diretoria que tem que abraçar e bancar, sabe, esse jogador da casa, que é o que vai trazer retorno para o clube, mas a torcida em si, que acompanha, dá força, sabe, ter paciência e dar força, abraçar esse jogador. Vamos lá que você tem condição, se solta, a gente tá do seu lado. Quero ver se um jogador, sabe, que tá ali, que é um profissional que tá buscando, sabe, porque ninguém vai entrar dentro de campo e não quer jogar, não quer mostrar o melhor.